Olá pessoal, eu me chamo Igor, sou um dos responsáveis pela assistência técnica na Viterbo Máquinas e nesse vídeo eu vou explicar para vocês como realizar a centralização do laser. Esse é um aspecto muito importante se nós desejamos fazer cortes com boa qualidade. O laser descentralizado vai nos causar alguns problemas de corte e o principal deles é que o corte numa direção vai sair com uma boa qualidade, mas em outro sentido ele pode sair não tão bom assim. E além disso, um outro sintoma de laser fora de centro é o aquecimento do bico, uma vez que o feixe do laser vai passar muito próximo da parede do bico e provocar esse aquecimento. É claro que outros fatores, como lente suja, por exemplo, pode também provocar o aquecimento do bico. Mas se o bico está aquecendo, sem dúvida um dos aspectos que devem ser verificados é a centralização do laser. Mas afinal de contas, o que é a centralização do laser? Um laser centralizado nada mais é do que quando o feixe de laser sai exatamente no centro do orifício do bico. Vamos supor que esse círculo maior seja o buraco do bico. E aqui no centro nós temos um ponto que simboliza o local que o laser, o feixe de laser, passa. Nesse caso, como ele está bem no centro do bico, nós temos um laser centralizado. Se ele estiver desviado para qualquer uma das direções, então nós devemos corrigir isso. Então, como nós podemos realizar a centralização do laser? Na verdade, é bem simples. Nós vamos precisar de uma fita adesiva, de preferência transparente. Nós vamos colar um pedaço dessa fita na ponta do bico. E depois nós vamos disparar o laser com uma potência baixa. Então na fita vão ficar marcados tanto o orifício do bico, quanto o local que o laser perfurou, que o laser passou. E assim a gente consegue verificar se o laser saiu centralizado ou não. Caso o laser tenha saído descentralizado, aqui no cabeçote nós temos dois parafusos que vão nos ajudar a fazer essa centralização. Um parafuso do lado direito e um outro parafuso ao lado esquerdo. E eu vou mostrar para vocês como que a gente vai saber em qual desses parafusos nós vamos mexer para realizar a centralização. Bem pessoal, aqui nós temos uma pequena ilustração que vai nos ajudar a entender melhor como realizar a centralização do laser. Como eu disse, nós temos dois parafusos que vão nos auxiliar a fazer essa centralização. O parafuso do lado esquerdo nós chamamos de Y e o do lado direito nós chamamos de X. Eles sempre vão movimentar o feixe do laser na diagonal, um em um sentido e outro no outro sentido. Por exemplo, se o meu laser está saindo no centro e eu apertar o parafuso Y, girar ele no sentido horário, ele vai subir nessa direção. E se eu desapertar, ou seja, se eu girar esse parafuso no sentido anti-horário, ele vai descer nessa direção. Com o eixo X se dá o mesmo. Se eu giro ele no sentido horário, ou seja, se eu aperto o parafuso, ele sobe nessa diagonal, e se eu desaperto, ele desce nessa diagonal. Bem, pessoal, aqui eu trouxe alguns exercícios para a gente praticar um pouco e entender melhor como que funciona isso. Então, nesse caso, o laser está descentralizado e está saindo no canto superior direito. Eu tenho que mexer no parafuso Y ou no X. Nesse caso, eu tenho que mexer no Y. E eu tenho que desapertar ele. Então, girando no sentido anti-horário, o laser vai descer nessa diagonal até chegar no centro. Nesse outro exemplo, o meu feixe de laser está saindo no canto inferior direito. Nesse caso, eu tenho que mexer no Y ou no X. Nesse caso, eu tenho que mexer no X e eu tenho que apertar ele, girar no sentido horário, para ele subir nessa diagonal e chegar até o centro. Nesse outro exemplo, nós temos o feixe de laser no canto inferior esquerdo. E nesse caso, eu devo mexer no Y e eu devo apertar, girar no sentido horário, para que ele suba nessa diagonal até atingir o centro. Nesse outro exemplo, o feixe do laser está saindo no canto superior esquerdo. Então eu devo mexer no X e eu devo desapertar para que ele desça e chegue até o centro. Bem, esses outros dois exemplos são um pouquinho mais complexos, mas também nada muito difícil. Nesse caso, o laser está saindo ao lado esquerdo. Então eu devo mexer no Y, no X ou nos dois. Nesse caso, eu devo mexer nos dois. Eu devo então apertar o Y e ele vai subir nessa diagonal. E eu devo depois desapertar o X
e ele vai descer nessa diagonal e chegar até o centro. Esse outro exemplo, ele está saindo na parte superior. Nesse caso, eu tenho que mexer também nos dois, e eu devo desapertar os dois. Se eu desaperto o Y, ele desce nessa diagonal, e se eu desaperto o X, ele vai descer nessa diagonal até chegar ao centro. Bem, pessoal, agora que nós já entendemos a lógica da centralização do laser, nós vamos realizar a centralização na prática. E o que nós vamos precisar? Basicamente, uma fita adesiva transparente e uma chave Allen para a gente girar os parafusos de centralização. Mas antes da gente realizar essa centralização, eu gostaria de passar algumas dicas que vão facilitar a visualização do laser e consequentemente, vão facilitar a centralização também. A primeira dica é, principalmente se o seu laser está muito descentralizado, comece usando um bico maior e depois de ter centralizado com esse bico maior, coloque um bico menor e aí você vai fazer com o bico menor somente o ajuste fino. Eu, por exemplo, gosto de começar usando um bico de 2.0 e eu termino usando um bico de 1.2. Pessoal, outras duas dicas muito importantes é, primeiro, nós temos que reduzir a potência do laser, porque se a gente usar uma potência alta, a fita adesiva vai derreter muito e a gente não vai conseguir visualizar bem onde o feixe do laser passou. E depois nós devemos colocar o foco do cabeçote em 0. Isso também vai fazer com que a gente tenha o menor buraco possível quando o laser perfurar a fita, e isso é o cenário ideal. Se a gente tiver um furo muito grande na fita, a gente não vai conseguir visualizar bem também. Bem, pessoal, então a primeira coisa que eu vou fazer aqui na tela é reduzir a potência do meu laser. Aqui em Power está 50%, e eu vou deixar em 10 ou 5%. No caso, isso aqui vai variar um pouco de acordo com a potência do seu laser. Essa aqui, por exemplo, é uma máquina de 3.000 watts, com 10, 5% é uma potência legal. Mas você pode ir testando aqui, reduzindo a potência aos poucos na sua máquina. E agora eu também vou alterar o foco. Para isso eu vou clicar nesse botão More, e nós vemos que o foco está em 5. Se eu disparar com foco em 5, como eu disse, o buraco que vai ser feito na fita adesiva vai ser grande, então eu tenho que colocar ele em 0. Ou eu clico aqui na seta de menos até ele chegar em 0, ou eu posso também digitar 0 aqui, clicar nessas setinhas e o foco já vai para a posição 0. Vou fechar. Basicamente as configurações já estão feitas. Pessoal, então, as configurações feitas, eu vou colar a fita na ponta do bico. Pressione bem a fita contra o bico para ele marcar bem a borda dele. E agora, no controle, eu vou apertar o botão laser. Mas esse disparo eu vou fazer bem rapidamente. É importante que você não fique muito tempo pressionando esse botão para não derreter demais a fita. Bem, agora eu vou retirar a fita. E olhando contra a luz, eu vou observar se o meu laser está centralizado. E pessoal, como nós vimos na foto, o laser está descentralizado e nesse caso ele está saindo no canto inferior esquerdo. Então nesse caso eu devo mexer no parafuso Y e eu devo apertar ele para que ele suba. Então aqui eu vou encaixar a chave Allen no parafuso Y e eu vou girar ele um pouco no sentido horário. E novamente vou colar a fita e disparar o laser. E pessoal, não sei se foi possível ver no vídeo, mas o laser está praticamente no centro. Ele ainda está um pouquinho mais para o canto inferior esquerdo, então eu vou dar um pequeno aperto no parafuso Y, disparar mais uma vez e verificar se ele já está completamente centralizado. Então eu vou apertar levemente o parafuso Y, colar a fita no bico mais uma vez, apertar o botão laser e verificar. E pessoal, então como nós vimos, o laser já foi completamente centralizado.
Muitas vezes é necessário ter um pouco de paciência, porque a gente tem que fazer várias verificações, ir mexendo aos poucos o parafuso, disparando novamente, mas com um pouco de paciência e sabendo como funciona a lógica por trás da centralização, não há grandes dificuldades. Eu agradeço por essa visualização, lembro que nossa equipe técnica fica à disposição do esclarecimento de quaisquer dúvidas, e muito obrigado.